Fala galera bonita, tudo bem? Professor Tiago Giovanelli, seu professor de física. Eu quero trazer para você agora a resolução de uma questão sobre o tema corrente elétrica. A definição, de corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, aquela estrutura inicial da eletrodinâmica. Muito bacana, tá? Bom, vamos à questão? Na figura, temos a representação gráfica da intensidade da corrente elétrica I em função do tempo t através de um condutor. Nota aí, pelo gráfico, que a intensidade da corrente elétrica está sendo dada em ampere, tá? E o intervalo de tempo, está sendo medido em segundos, tá? Muito importante você começar as questões olhando para o gráfico e identificar quais são as grandezas e quais são as unidades de medida que ele tem aí nos eixos, ok? Sendo que a quantidade de carga elétrica que circulou no condutor no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos, então, a carga elétrica que circulou no intervalo de 0 a 8 segundos foi de... Bom, se você tem uma visão geométrica bacana, você já mata a questão assim, com o olhar, tá? Mas vamos bonitinho, vamos tentar entender a proposta? Bom, a nossa proposta é a seguinte. Ele me ensinou que, do intervalo de tempo de 0 a 4 segundos, de 0 até 4 segundos, esta estrutura aqui ilustra uma quantidade de carga que corresponde a um tanto que, ele que me ensinou. Mas o nosso objetivo é de 0 até 8 segundos. Qual foi a quantidade de carga que se movimentou ao longo do fio? Vamos revisar aqui rapidinho? Vou apagar aqui para a gente começar o nosso momento revisional, tá? Olha, eu quero que você lembre a definição de corrente elétrica. Corrente elétrica tem a ver com a quantidade de cargas que se movimentam ao longo de um fio condutor. Movimento ordenado, movimento orientado de portador de carga elétrica. Então, quando eu tenho um cano, por exemplo, esse cano passa por dentro dele água. Legal. Agora vamos fingir que um fio é um cano e que a água seja corrente elétrica. Então, quando a gente tem, por exemplo, um fio condutor e ele está ligado à eletricidade, passa por dentro dele a tal da corrente elétrica. Maravilha. Essa corrente elétrica, então, como a gente interpretou como se fosse água por dentro de um cano, ela carrega uma quantidade de carga elétrica. E essa quantidade de carga elétrica a gente pode descobrir em um gráfico intensidade da corrente pelo tempo através da área da figura gráfica. Legal? Então, basicamente, para eu determinar o tanto de carga que se moveu de 0 até 4 segundos, eu vou ter que calcular a área desta figura. A área desse retângulo que eu estou destacando agora em verdinho. Certo? Então, você notou comigo que a área desse retângulo, a gente sabe calcular a área de um retângulo. A área de um retângulo não é que a gente calcula base vezes altura? Pois é. Então, essa área ela vai ser a base. A base aqui, no caso, vai de 0 até 4. Então, 4. E a altura, nesse caso, vai de 0 até 0,4. 0,4. Portanto, essa nossa área... ela fornece para a gente 4 vezes 0,4 dá 1,6, certo? Só que esse 1,6, ele mandou eu chamar de Q, quantidade de carga. Ele que disse, de 0 até 4 segundos, o tanto de carga que se moveu foi Q. Tá, beleza, achei esse Q. Legal? Agora, o que ele quer? Ele quer saber bem assim, olha, se essa região aí foi Q, então, e o todo? O todo de 0 até 8 segundos. Então, eu teria que calcular essa área toda, Então, vamos calcular essa área toda? Olha, a primeira parte da área a gente já tem, que é esse tal de Q. Vamos calcular agora essa outra parte? Aí, se você tem uma visão geométrica legal, você já viu que essa outra parte é metade, da outra, da anterior que a gente calculou, certo? Mas se você não viu, não tem problema. Vamos calcular aqui a área da parte 2 da figura. A área dessa parte 2 é a área de um triângulo. A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Não é assim? Então, a área desse triângulo é base. A base vai desde 4 até 8. Então, é 4. A altura
é de 0 até 0,4. 0,4. Tudo dividido por 2. Então, a nossa área vai dar para a gente 1,6 dividido por 2, que é igual a 0,8. Só que lembra que ele me ensinou, olha, nós vamos chamar de Q quando eu tiver 1,6, hein? E se eu tiver 0,8, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de metade de quê? Faz sentido? Então, 1,6 é para nós chamarmos pela letra Q. Então, se eu tiver 0,8, que é a metade, eu vou chamar de letra Q dividido por 2, metade de quê? Ah, então eu consigo entender que a área total vai ser quem? A área total dessa figura vai ser o Q mais o Q sobre 2. Vale lembrar, né, que Q sobre 2 é a mesma coisa que 0,5Q, né? Então, nós vamos ter Q mais 0,5Q, resultando em 1,5Q, que está na alternativa C dessa questão. Legal, né? Eu acho que ela é mais uma questão de raciocínio, percepção geométrica, do que uma questão realmente aí de física braçal. Ok? Valeu, galera!